Olá, hoje vamos mergulhar na vida de Dwight L. Moody, uma figura assim chave, né, do revivalismo protestante no século XIX. A gente tem aqui uma biografia bem detalhada e a ideia é extrair os pontos mais marcantes da trajetória e do regado dele. Exato. E para começar, uma coisa bem curiosa. Antes de ser esse evangelista mundialmente famoso, o Moody vendia sapatos. Dá para imaginar? É surpreendente, né? E tem mais. A primeira vez que ele tentou ser membro de igreja, ele foi, recusado, porque o conhecimento teológico dele era muito básico na época. Uma história cheia de reviravoltas desde o início. Pois é, e é super importante situar o Moody nesse contexto do século XIX, sabe? Uma época de muita transformação social, religiosa. Nos Estados Unidos, no Reino Unido também, o revivalismo estava com tudo, e a abordagem dele, que era bem direta, bem prática, encontrou um eco muito forte nesse cenário. Ele veio de uma origem bem humilde, lá em Massachusetts. Perdeu o pai muito cedo e enfrentou várias dificuldades. Com 17 anos, ele se mudou para Boston, foi trabalhar na sapataria de um tio. E foi lá, em 1855, que um professor da escola dominical, o Edward Gimbel, conversou com ele e... E aí aconteceu a conversão dele. Exatamente, uma virada de chave total na vida dele, né? Sim, essa conversão é um ponto crucial para entender o ministério dele todo. Mostra que a fé dele começou assim de um jeito muito mais pela experiência pessoal, sabe? Menos pela erudição teológica formal. Aquela rejeição inicial pela igreja e depois a aceitação em 1856 só mostra o fervor, a determinação que ele tinha, né? Que superou essa barreira do conhecimento inicial. Interessante. E durante a Guerra Civil Americana, ele não se alistou. Ele se identificava com a postura mais pacifista dos Quakers nesse ponto, né? Mas ele foi super ativo na Comissão Cristã dos Estados Unidos. Ele ministrava aos soldados da União, dava apoio espiritual. E em Chicago, a escola dominical dele, nossa, cresceu de um jeito absurdo. Explosivo mesmo. Começou em 1858, chegou a ter 650 alunos. Até o presidente Lincoln ficou sabendo. E isso levou à fundação da Illinois District Church em 1864. Esse período já mostra duas marcas fortes do Moody. Essa capacidade de organização dele e o foco na fé em ação, sabe? Mesmo num contexto super difícil como a guerra. E a resiliência também, né? Porque, por exemplo, depois do grande incêndio de Chicago em 71, que destruiu a igreja, a casa dele... Nossa, tudo? Tudo. Mas ele não parou. Reconstruiu e seguiu em frente. Uma força incrível. Mas o que realmente jogou ele para o cenário internacional foram as campanhas depois de 1872, né? Principalmente no Reino Unido. A gente está falando de pregações para multidões, assim, gigantescas. Às vezes, 30 mil pessoas. Imagina. E a parceria com o músico, o Ira Sankey, foi fundamental nisso, né? Como é que essa dupla deu tão certo? Olha, essa combinação foi... É muito poderosa, porque juntava a mensagem do Moody, que era super acessível, centrada na fé, no amor. Ele tinha aquela frase, né? A fé torna tudo possível e o amor facilita todas as coisas. E juntava isso com a música do Sankey, que era muito emotiva, tocava direto no coração das pessoas. Eles publicavam os próprios inários, usavam até recursos visuais, tipo livros sem palavras, para simplificar a mensagem do evangelho. Que interessante essa do livro sem palavras. Sim, uma ferramenta visual para ensinar. Foi uma adaptação, assim, muito eficaz do revivalismo para as grandes cidades, para as massas urbanas, numa época de muita mudança, muita incerteza, e ele também foi influenciado pelo movimento Keswick, que era uma corrente teológica que estava ganhando força, que enfatizava essa busca por uma vida espiritual mais profunda, mais vitoriosa pela fé. E o legado dele não ficou só nas pregações, né? Ele deixou instituições que existem até hoje. A Moody Church, o Moody Bible Institute, que forma líderes. Importantíssimo. As escolas Northfield e Mount Hermon para jovens. A editora Moody Publishers. E ele ainda apoiava missões internacionais, como a do Hudson Taylor lá na China. Era bem engajado. Exatamente. Essas instituições, elas consolidaram a influência dele para muito além da vida dele. E a teologia dele... Embora não fosse, digamos, acadêmica, sistemática... Não era um teólogo formal, né? Não era.
mas era profundamente pragmática. O foco era total na conversão pessoal, na aplicação prática da Bíblia no dia a dia. Ele meio que evitava os debates doutrinários muito complexos, sabe? Preferia falar de temas mais existenciais, mais acessíveis. A gente vê isso nos livros populares dele, sobre o céu, o poder secreto. Coisas que tocavam a vida das pessoas comuns. Faz sentido. Ele continuou pregando, né? Bem ativo até quase o fim da vida, em 1899, lá na cidade natal dele, Northfield. Então, recapitulando um pouco, a trajetória dele é impressionante. De vendedor de sapatos a evangelista global, fundador de instituições que duram até hoje. É um testemunho do impacto que uma convicção profunda, junto com uma comunicação eficaz, pode ter. Ele meio que personificou essa ideia de que a graça divina era para todo mundo e agiu incansavelmente com base nisso. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, eu acho. Se a gente pensar nesse foco do Moody, na simplicidade da mensagem, na ação prática, na conexão emocional, muitas vezes passando um pouco por cima das discussões teológicas mais densas, que paralelos ou que lições a gente pode tirar disso hoje, para movimentos atuais, sejam religiosos ou não, que querem engajar grandes públicos nesse nosso mundo também cheio de mudança rápida, de excesso de informação? Fica aí para a gente pensar.